Com muita alegria, gostaria de acolher a todos que estão aqui no auditório Bezerra de Menezes, nunca nos esquecendo, todos nós que aqui estamos dos dois lados da vida, que aqui somos alguns ainda na carne, outros tantos, com certeza, fora dela, aqui estão buscando luz, buscando orientação, buscando acolhimento. Como todos nós encarnados também, né? A gente quer um pouco de paz no coração, a gente quer equilíbrio, a gente quer saúde, a gente quer paz. Então sejam todos muito bem-vindos. Mas também a vocês que estão nos assistindo pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília, sejam todos muito bem-vindos, seja pela rádio, seja pela TV Comunhão, seja você que está aí nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, por todos os dados, por todos os meios, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso diálogo, a essa nossa reflexão. Hoje nós temos uma conversa interessantíssima que nos é orientada por Emmanuel. O que nós devemos fazer ante as ofensas? Quando a gente leva uma, que a gente é ofendido, que a gente é magoado, o que a gente deve fazer? Por onde a gente deve conduzir o nosso pensamento? Como responder a essas situações? Que atitude que a gente deve tomar? Mas antes da gente entrar nessa reflexão, antes da gente começar a conversar sobre isso, eu convido todos vocês, seja aqui no auditório, seja você que está aí assistindo de forma virtual, a um momento de reflexão, a um momento de elevação, né? Para que a gente possa se colocar em melhor contato com a espiritualidade superior. Porque com contato com a espiritualidade a gente está o tempo todo. Então a gente vai buscar algo mais elevado ainda, para que a gente possa ser inspirado da melhor forma. Então, para aqueles que podem, para aqueles que se sentem confortáveis, eu vou pedir que fechem seus olhos. Quem estiver sentado, sente-se de uma forma mais confortável. E vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, pedindo à espiritualidade superior que nos inspire, se necessário, nos conduza os pensamentos nesse momento, dizendo: obrigado, Senhor meu Deus, obrigado, Jesus, mestre amigo de todas as horas, obrigado, espiritualidade amiga, que de forma equilibrada e amorosa nos orienta e conduz os trabalhos da Comunhão Espírita de Brasília. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Que compreendamos cada vez mais que o nosso progresso, que a nossa evolução é uma jornada em que nós tomamos as decisões de avançar, de parar, de progredir, ou de simplesmente parar para descansar. Que não nos falte a luz, que não nos falte a humildade, que não nos falte a coragem para seguir em frente. Mas, acima de tudo, Senhor, nos dê a luz da humildade a perceber que somos vossos filhos e que vosso amor infinito só quer o melhor para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Minhas irmãs, meus irmãos, eu recebi uma mensagem ontem pelo WhatsApp, e nesses tempos atuais a gente é o tempo todo conduzido, né, pelas mensagens do WhatsApp. Mas foi uma mensagem tão legal, era de um pastor evangélico, médico. Ele participou de um processo interessantíssimo de uma pesquisa com pessoas doentes. Eu ainda não tive a oportunidade de checar se todos os fatos são verdadeiros. Mas como eu já vi outras pesquisas com resultados semelhantes, eu vou falar aqui sobre essa pesquisa em especial. E ele falava que religião já fala há muito tempo que orar faz bem. Mas ele faz uma pergunta interessante. Ok, orar faz bem, e aí pode ser autoindução, auto-hipnose,
pode ser efeito placebo, pode ser qualquer coisa. Mas o que é que vocês vão me dizer quando nós conseguimos comprovar, num tomógrafo, num aparelho de ressonância magnética, que quando alguém ora por alguém, aquela pessoa que está recebendo a oração, que nem sabe, ela recebe sim um influxo energético que é percebido por esses aparelhos com uma melhora, com uma mudança no campo eletromagnético daquele corpo. Né? Pesquisem aí no Zap, pesquisem aí na internet, tem um pastor falando sobre isso. E vamos lembrar, a luz, o Espírito Santo sopra em todos os lugares. Ele sopra onde ele quer. A sabedoria está aí. É só a gente parar e estar disposto a aceitar o que vem, porque o que vem é bom. E a gente tem que se preparar. A gente tem que se transformar para receber essa luz. E esse pastor vai falando como, em detalhes, como é que eles pesquisaram, quais foram os dados que eles levantaram e como eles conseguiram comprovar que quando alguém orava por alguém, aquela pessoa a quem eram dirigidas as orações recebia uma efetiva melhora no seu estado de saúde. E aí a gente fica pensando, o que está acontecendo nesse mundo? Ao mesmo tempo em que essas pesquisas científicas vão sendo realizadas, a gente ainda vive num mundo que a gente está testemunhando uma guerra. Está lá a guerra da Ucrânia. Seguramente podemos dizer que mais de 300 mil pessoas já faleceram nesse 1 ano e meio, praticamente, de guerra. E a tecnologia tem dado a oportunidade de lançar um míssil, uma bomba, um explosivo, com precisão científica a mais de 300 quilômetros de distância. Vocês imaginem o que é isso? Alguém está lá em Três Marias, Minas Gerais, pouco mais, por volta de 300 quilômetros daqui de Brasília, é capaz de lançar um torpedo exatamente para cair na nossa cabeça aqui dentro do auditório. Existe essa ciência. Ou seja, ao lado de uma ciência que vai pesquisando a possibilidade de alguém do outro lado do planeta fazer uma oração em meu favor e eu receber esse favor no meu coração e melhorar a minha saúde, melhorar o meu bem-estar, ao mesmo tempo a nossa ciência é capaz de lançar um torpedo, lançar uma explosão, lançar a morte para o próximo. E é o que é o tempo que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo em que a gente está vivendo a discussão política, e não se enganem, não é só no Brasil que está acontecendo isso. Estados Unidos vai ter uma eleição presidencial ano que vem, e a discussão política lá é tão ou mais forte do que a discussão política que nós temos tido aqui no Brasil desde 2012 e 2013. Não nos enganemos, tem algo acontecendo. E quando a gente vai buscar nos livros religiosos, sejam espíritas ou simplesmente espiritualistas, está lá escrito que haverá tempos de grande confusão, em que todos nós seremos lançados num torvelinho de emoções, de fatos que vão nos confundir. E a gente tem que se apegar naquilo que tem maior valor, naquilo que realmente é verdadeiro, naquilo que tem potencial de nos trazer paz, de nos trazer harmonia, de nos trazer felicidade. Então a gente está vivendo esse tempo de conflito, esse tempo de debate acalorado, agressivo. E uma das maiores vítimas nesse momento é a família. Já paramos para pensar sobre isso?
É na família que está acontecendo os maiores conflitos. As ofensas mais profundas, as agressões mais agrestes, se é que eu posso falar essa expressão, está acontecendo dentro da família. E a gente tem que refletir o que é que nós estamos fazendo com a nossa família. Nós estamos no momento em que temos que pensar sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que o egoísmo é a raiz de todos os males. E o egoísmo vai trazendo a intolerância, o egoísmo dá origem à vaidade. E a gente tem que parar para pensar, o que eu tenho feito comigo mesmo? Não nos enganemos. Vivemos num momento de transição. Vivemos num momento de provas coletivas e de realizações individuais. O Brasil será aquilo que nós, em nosso coletivo, realizarmos. Alcir, então você está dizendo que eu tenho que convencer todo mundo das ideias que eu tenho? Não. O que eu estou dizendo é, cada um de nós precisa deixar fulgir a luz de Jesus no nosso coração. E que cada vez essa luz incendeie o meu ser e comece a refletir sobre os meus atos, sobre as minhas atitudes diante da vida. E nesse momento da nossa conversa, eu sou obrigado a dizer uma coisa para vocês. Toda vez que eu subo aqui, eu fico desesperado. Eu fico desesperado porque todos os assuntos que a gente traz aqui são importantes. Todos. Cada uma das palestras, seja aqui, seja em outras casas religiosas. E eu fico me colocando, quem sou eu para falar sobre isso? Se eu não sou quem dá exemplo dessas coisas. Aí eu fico pensando e aí às vezes eu consigo perceber. Olha, Alcir, é uma oportunidade divina para você ouvir o que você está falando. Para você entender melhor o que você está lendo. Então eu agradeço a cada um de vocês por me dar a oportunidade de estar aqui. Porque eu sou o primeiro que reflete sobre isso. E refletir sobre isso é a gente começar a pensar que nós fomos criados simples e ignorantes. Simples, ingênuos, incompletos. Ignorantes, desconhecedores. Imagine tudo o que aconteceu nos últimos 50 anos. 50 anos atrás não existia celular, não existia internet, não existia computadores em todas as casas. Não havia carros elétricos nas ruas. Havia coletivos, mas não carros individuais. E a nossa geração testemunhou tudo isso. Quanto mais ainda não descobriremos. Quanto mais esse mundo que se aproxima de forma extremamente veloz não nos trará. Quanto poder, e poder em todos os sentidos, poder social, poder político, poder econômico, não serão colocados na mão de um indivíduo. Um pouco mais de tecnologia, quanto bem a gente não poderá fazer de forma individual. E quanto potencial de coisas menos boas não será colocado em nossas mãos, exigindo de cada um de nós um nível mais elevado de atitude, de reflexão e de reação diante da vida. Pensemos muito sobre isso. A transição que nós estamos vivendo, que nos coloca nesse aparente paradoxo em que é possível comprovar que a oração faz o bem ao próximo,
mas ao mesmo tempo nos coloca uma tecnologia capaz de lançar alguma coisa exatamente em outro ponto do planeta, e cada vez de forma mais fácil, cada vez de forma mais barata, tem que nos levar a compreender por que nós precisamos ser provados, por que nós precisamos de atestar diante da vida que nós renunciamos à violência, que nós renunciamos à vingança, que nós renunciamos a dar outro tapa, que nós estamos sim desenvolvendo em nós a capacidade de perdoar, que nós estamos sim desenvolvendo em nós, de forma racional, o desejo de ser melhor, o desejo de construir algo melhor, a partir do meu coração, a partir do meu pensamento, a partir das minhas palavras, a partir da minha atitude diante da vida. E é sobre isso que Emmanuel quer conversar conosco hoje. Porque nós estamos falando do livro Ceifa de Luz, capítulo 49, ante as ofensas. Como a gente vai reagir diante da violência que se nos põe diante da vida? E ele vai começar isso com uma reflexão sobre o Evangelho. Em Mateus capítulo 5, versículo 20, nós temos: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E a gente pode começar de trás para frente. Reino dos céus. Reino dos céus, a gente pode até ter a ilusão de que vai ser um lugar físico, e não é. O reino dos céus a gente começa a construir dentro do nosso coração. É a nossa capacidade de construir paz, de entrar na sintonia da alegria, da harmonia, da saúde, do bem-estar, consigo mesmo. E está dizendo Jesus, para você entrar neste estado de espírito, que é o paraíso na terra, é o reino dos céus, você precisa aumentar o seu senso de justiça. E a sua justiça tem que ser maior que a dos escribas. E vamos lembrar quem eram os escribas. Era aquela classe social que, aos tempos do Cristo, tinha a responsabilidade de escrever, principalmente a lei de Deus. Então, eles tratavam da lei de Deus, colocando-as de forma física, para que pudesse ser reproduzida, que pudesse ser transmitida para mais pessoas. Se nós não formos capazes de gerar justiça em nosso coração, maior do que de quem conhece os livros, a gente não vai conseguir entrar no reino dos céus. Se a gente não for capaz de ter uma justiça maior do que a dos fariseus, e vamos lembrar, os fariseus dentro da sociedade judaica de então, era aquela classe que buscava o detalhe da lei. Eles não queriam apenas, eles tinham um desejo de servir a Deus, não nos enganemos. Eles cometeram muitos erros, mas eles tinham originalmente o desejo de conhecer a lei e de executar a lei. O problema é que eles só queriam a parte aparente, eles não queriam fazer a transformação interna. Ou seja, eles tinham a lei decorada na cabeça, mas não tinham ela no coração, não podiam entrar no reino dos céus. E o desafio que o Cristo colocou então e está valendo até hoje é esse. Não basta conhecer a letra da lei. Não basta eu querer seguir a lei de Deus. Tem que ter algo a mais. A minha justiça, a minha sensação, o meu sentimento do que é justo, do que é certo, tem que ser maior. Esse é o nosso desafio hoje. E continuemos. E o Emmanuel assim diz:
para atender à recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não te colocarás tão somente no lugar do irmão necessitado de socorro material, para que compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que percebas a penúria da alma dele, de modo que lhe estendas o concurso possível. Palavras que a gente parou de usar, mas quando a gente para pensar o que está escrito aqui, a gente compreende. Vejam só o que está dizendo Emmanuel. Amar ao próximo como a si mesmo não é exercer apenas a caridade material. Não é apenas dar água para quem tem sede e dar comida para quem tem fome. Vai muito além. Essa justiça não é suficiente. A gente tem que se preparar para exercer também a caridade no aspecto moral. De perceber o outro, de compreender o outro, nas penúrias da alma que ele ainda tem. E aqui cabe uma pergunta. Será que é só o próximo que tem penúrias na alma? Será que eu não tenho? Não precisam responder. Eu sei quantas penúrias eu carrego na minha alma. Quantas faltas de luz, quanta indigência eu carrego no meu coração. E quem está do meu lado é a mesma coisa. Ele também tem as indigências dele. Ele também tem as penúrias, as carências, as falhas dele. E se eu não for capaz de compreender isso, eu não vou ser capaz de entrar no reino dos céus. Eu não vou ser capaz de construir no meu coração paz. Eu não vou encontrar paz comigo mesmo. Habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Talvez esteja no clima de enganos lastimáveis, dos quais se retirará mais tarde, em penosas condições de arrependimento. Quantas vezes a gente já se arrependeu? Na vida. Quantas vezes a gente olha para trás naquele exame que o Agostinho nos recomenda diário e a gente fala, puxa vida, eu não precisava ter dado aquela resposta para aquela pessoa. Eu não precisava ter virado as costas para ele, para ela naquele momento. Eu não precisava ter usado daquela agressividade para com ele. Ah, mas eu tinha que repreendê-lo. Ok. Existem diversas formas de repreender alguém. Por que eu não fui mais amoroso? Até para dar uma bronca. Por que eu não usei um pouco mais de doçura para apresentar o meu ponto de vista? Se eu sei que eu dou essas mancadas, por que o outro não pode dar? Por que será que eu não compreendo que o outro tem os problemas dele? Por que será que eu não consigo construir dentro do meu coração a percepção de que o próximo é alguém como eu? E é isso que o Emmanuel está falando aqui. Diante da ofensa, lembra que o cara também tem possibilidades parcas. Ele ainda é falho. Ele está num processo de progresso. Ele está evoluindo, assim como você. O que nos leva a raciocinar na necessidade de, para amar ao outro como a si mesmo, eu preciso amar a mim mesmo. E eu preciso me compreender. E aí vem aquela frase famosa, né? Conhece-te a ti mesmo. Todas as coisas estão interligadas, porque a sabedoria é una. Sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos. Normalmente, quando a gente procura a casa espírita, que a gente está convencido que a gente está num processo obsessivo. Já pararam para ver isso? E a gente esquece
que o irmão só vem obsidiar porque eu estou na faixa de frequência dele. Que eu tenho uma faixa vibracional semelhante à dele. Porque senão a influência dele não me atingiria. Ou seja, embora esteja correta a análise de que existe obsessor e obsidiado, também é verdade que há uma relação de parceria entre obsessores e obsidiados. Nós somos parceiros na mesma faixa vibracional. Né? E a gente aprende sobre obsessão, mas a gente esquece que o que está do lado da gente e nos falou uma besteira e realmente nos agrediu, ele pode estar obsidiado também. Ele pode estar no momento falho em que ele está sendo mera marionete de algum irmãozinho menos iluminado que o inspirou a fazer aquela besteira, a falar aquela palavra menos feliz para conosco. E vale mais uma vez a reflexão. Quantas vezes não somos nós que falamos essa palavra menos feliz para o próximo, induzido, esquecendo que nós somos os responsáveis pelas nossas palavras. E abandonar a decisão de falar ou não falar e o que falar para o irmão obsessor é responsabilidade minha. Carregando moléstias ocultas. Interessante, né? A gente evoluiu, a gente progrediu. Nós, no Brasil, somos uma das sociedades mais abertas, mais descontraídas, mas às vezes as pessoas estão doentes e têm dificuldade de falar sobre o problema que elas enfrentam. E a gente tem dificuldade de falar sobre isso. E a gente tem dificuldade de falar quando a gente está deprimido. Quando a gente não está legal. A gente tem dificuldade de falar sobre isso. E aí eu estou falando eu mesmo, tá? Alcir. Eu tenho uma tendência de ficar extremamente agressivo quando eu estou deprimido. Né? Geralmente falam que a pessoa deprimida vai ficando calada, quieta. Eu, pelo contrário, eu fico agressivo. Cada um de nós faz de um jeito. Cada um de nós reage às pressões de uma forma diferente. Né? Carregamos moléstias ocultas. A gente não sabe o que está acontecendo com o rapaz do lado. A gente não sabe o que está acontecendo com aquele motorista que acabou de nos dar uma fechada. De repente o cara está com medo de desencarnar porque está doente, porque está carregando uma moléstia, porque está deprimido. A gente não sabe. Mas é mais fácil xingar, né? Aí a gente entra numa faixa vibracional mais adequada a ser obsidiado. Temos que pensar sobre isso. Evidenciando, talvez esteja aquela pessoa que nos ofendeu, evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose da ambição desregrada, de que se afastará um dia sob o desencanto da culpa. Nós estamos em Brasília, nós aqui, né, os encarnados, que estamos aqui no auditório. Aqui em Brasília é um dos lugares onde isso mais acontece, dos lugares onde eu vivi. Por causa do serviço público, as pessoas estão dispostas, muitas vezes as pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa para conseguir aquele lugar de destaque, para conseguir aquele cargo de chefia. E pisa no pescoço da própria mãe para fazer isso, né? Ambição desregrada. Numa hipnose doentia, de acreditar que isso é sucesso, de que esse é o caminho correto de viver, conseguir um lugar de destaque na sociedade. É uma ilusão. Somos todos iguais, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição relativa. Nunca nos esqueçamos disso. Nunca nos esqueçamos que somos filhos do Altíssimo. Fomos criados para viver para sempre. Independente de ser chefe da seção ou não.
de ser almirante ou soldado, de ser senador ou motorista. Somos todos iguais. Se não diante da lei dos homens, certamente diante da lei natural, diante da lei de Deus. É ilusão, tudo mais é ilusão. Vanitas, vanitas, vanitatis, tudo mais é vaidade. Agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância. Por definição, não sabemos o quanto não sabemos, o quanto ignoramos, o quanto desconhecemos da vida. Então, na dúvida, perdoa. Por isso, por todas essas razões, Jesus nos aconselha a amar os inimigos e orar pelo que nos perseguem e caluniam. Porque nós somos inconsequentes, a gente não tem a noção do longo prazo. Toda vez que passamos recibo a insultos e provocações com os quais nada temos que ver. É aquela história. O cara vem e joga toda a emoção dele, todos os seus recalques, todo o seu sofrimento, todo o seu desequilíbrio nos seus ouvidos. Se você vai guardar isso no coração, é uma escolha sua. Eu recomendo não guardar. Deixa para lá. Perdoa, esquece. Deixa a pessoa seguir seu caminho, mesmo que ela seja a sua esposa, seu marido, seu filho ou seu pai. Deixa, não entra naquela faixa vibratória. Ante as ofensas, segue em frente. Por quê? Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem a fim de ouvir as sugestões das trevas? Por que eu vou entrar naquela faixa? Além disso, se estamos em paz, à frente dos irmãos envolvidos em sombra, não é melhor a gente conceder a ele a graça do perdão, ouvi-lo, dar-lhe atenção, mas não entra naquela faixa. Acolhe-o pacientemente, auxilia-o em paz, mas mantenha a tua paz interior. Esse é o recado de Emmanuel para hoje, que a gente fica muito feliz e agradecidos de poder ter transmitido para vocês. Muito obrigado. Vamos fazer a nossa oração para agradecer a Deus a oportunidade de ter refletido sobre isso. Pai de infinito amor, de infinita bondade, infinita misericórdia, obrigado pela possibilidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por podermos ouvir a mensagem do Cristo. Precisamos aperfeiçoar nossa capacidade de sermos justos, de sermos corretos. Que sejamos capazes, cada vez mais, de refletir em nossos atos a vossa vontade. Dá-nos, Senhor, a graça de aperfeiçoar-nos, de sermos cada vez mais silentes e atentos à vossa luz, às vossas sugestões de paz em cada momento de nossa vida. E muita paz para o nosso próximo, muita paz para aquele que nos ofende, muita paz para aquele que nos fere. Pois, como já disse o Cristo, efetivamente eles não sabem o que estão fazendo. Obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade
ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/comunhão espírita. No Twitter, twitter.com/comunhão oficial.
Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília e siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.